Boa noite. No Ideias da Aldeia de hoje, uma discussão sobre as questões de raça. O Brasil sempre é lembrado como um país que pratica o racismo cordial, aquele preconceito escondido que permite a convivência entre as diferenças. O que há de perigoso nisso? Nossas instituições estão preparadas para combater esse e outros tipos de racismo? Quem vai nos ajudar a pensar sobre esse tema é a editora da revista Raça, uma publicação de circulação nacional especializada sobre o assunto e que vem ao Acre para discutir esse problema com representantes do governo e com os movimentos sociais. Boa noite, Liliane. É um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Obrigada pelo convite. Essa é a primeira vez que eu visito o Acre e fiquei muito feliz com o convite, porque a gente pode disseminar as ideias da raça num país, continente como o Brasil, né? Acho que é a primeira vez que a revista oficialmente visita o Acre, então eu venho com muita alegria. Liliane, efetivamente, o Brasil é um país racista? Quais são os elementos que nós poderíamos observar que justificam essa afirmativa? Eu acho, só pela existência de uma revista como a Raça, já prova que é um país racista. A revista nasceu há 10 anos com a missão de mostrar e poder inserir o negro na sociedade. 10 anos depois, se você visitar uma banca de jornal, com exceção desse mês, né, que é o mês da Copa, onde todo mundo está falando sobre o Ronaldinho Gaúcho, você vai ver o Ronaldinho Gaúcho em várias capas de revista. Mas se você passar mês de agosto, volta à banca, você vai ver que só a Raça Brasil vai ter um negro na capa. Então, acho que só por essa exclusão na mídia, você já consegue detectar. Realmente, o Brasil, infelizmente, é um país racista, apesar da formação do povo, né, brasileiro, ter aí o negro, o índio e o português, na sua essência, e depois todos os outros imigrantes. Mas, infelizmente, ao longo desses anos, a gente não conseguiu inserir, né, o negro na sociedade efetivamente. Então, a gente, com a experiência da revista, detecta isso todos os meses. Você é jornalista, editora de uma revista como essa, Raça, que tem circulação nacional. Na faculdade, você já percebeu que a luta entre os meios de comunicação de massa e o combate ao racismo seria uma luta quase que quixotesca? Sim. Eu, inclusive, dou aula, né? Então, eu sinto isso, às vezes, nos próprios alunos. Eu acho que, como a gente vem de uma cultura desse racismo cordial, como você bem disse, isso não é um racismo velado. Então, infelizmente, em alguns momentos, eu falo assim, não, ele está inserido porque é muito mais social do que racial. Então, você fala, não, o problema é porque o negro, então, ele é pobre. Então, não é porque ele é negro. Mas, na verdade, se você volta um pouco na própria história e como foi a abolição, você consegue perceber isso, né? Então, quer dizer, não é só a questão social, ela é racial também, na medida em que você se vê excluído de alguns processos, na medida em que no trabalho é exigido uma foto, né? Ou no currículo está lá boa aparência. O que seria isso? O que seria essa foto para você adquirir um emprego e você lá ter boa ou não aparência? O que é que isso tem a ver com as qualificações profissionais, né? Então, quando eu disse da questão de você ir até a banca, é porque muitas vezes a gente recebe cartas de alunos, de jovens ou de pessoas até mais velhas que falam que a revista é racista, né? Porque é uma revista para negros se não há uma revista para brancos. Então, na verdade, é que a mídia é toda branca. Por isso é que precisa ter uma revista para negros, exatamente para mostrar que o negro está aí, que ele é consumidor, que ele, enfim, tem um potencial de trabalho como qualquer outra pessoa, tem qualificações, enfim, é um consumidor como qualquer outro. Tem algumas especificações que são diferentes, como, por exemplo, na questão da cor da pele, do cabelo crespo, mas é só isso, quer dizer, você tem um quesito de beleza. Todas as outras necessidades são necessidades do ser humano, então não há por que ter essa diferença. Isso você falou a respeito das bancas de revista, que já é um público, no Brasil, um público selecionado, um público que frequenta a banca de revista, que compra jornal, compra revista, já é um público selecionado. E na grande mídia, na televisão, por exemplo, aí então o problema fica mais evidente, né? Fica mais evidente. Quando a gente vai para outros meios de comunicação, né, e talvez o Brasil é o único país no mundo, né, que mais de 60% da população é consumidora ativa de televisão, né? Isso fica mais evidente. A gente recebe muitas cartas de alguns leitores, não leitores assíduos, mas às vezes que, enfim, viram a revista ou que tem a revista como um canal de grito, né? De poder falar das suas ansiedades, das suas angústias. Muitas pessoas estão muito chateadas com a apresentação da Sim a Moça, que é uma novela de época que retrata exatamente este momento
da escravidão, né? Então isso incomoda muito, porque infelizmente, num país, mesmo sendo um resgate histórico, mas num país onde as desigualdades são muito grandes e há realmente um racismo, quando você passa uma novela de época, por mais que você retrate os dois lados ali, mostre o feitor, o senhor, né, quer dizer, de uma maneira rude, tratando o negro como menos até do que um animal, porque o animal podia frequentar a casa, né, e o negro escravo não, você acaba, de uma certa forma, justificando isso para aquelas pessoas que têm uma visão racista e que acham mesmo que o negro é menor, né? Então, quer dizer, você mostra, por um lado, que isso foi horrível para o Brasil, que isso deixou sequelas, mas, por outro lado, você justifica, né? Então, há uma ambiguidade muito grande e a Raça, por ser a única revista, né, ao longo desses 10 anos a tratar desses temas, não, óbvio que a gente não fala a revista inteira sobre o racismo, a gente pontua e, quando pontua, mostra onde, mostra por quê, mas ela acaba sendo um canal. Então, muitos leitores ou pessoas que conhecem a revista reclamam, né? E a gente sempre mostra os dois lados e tenta ponderar. Mas é fato, na televisão, infelizmente, você ainda vê o negro sem estar inserido, mesmo no contexto da novela. Poucas novelas você vê o negro com um núcleo familiar, com uma profissão definida, né? Geralmente ele está na novela, ele é uma pessoa engraçada, ou é boazinha demais, então ele não é uma pessoa normal, ele não habita como os outros personagens. Dificilmente você vê uma novela assim, né? Então, para nós, isso ainda fica mais difícil, porque como o negro, às vezes ele entra na novela ou só como um empregado, ou como aquela pessoa muito querida, muito amada, mas é uma pessoa. Então, parece que ela é um ser isolado, né? Que está fora de um contexto, você não consegue ter uma trama normal, né? Poucas novelas fizeram isso, que colocaram uma família, com pai, mãe e filhos, com problemas normais como os outros personagens da novela. O negro na novela sempre é o motorista, é o empregado? É, o empregado, aquele muito fiel, né? Continua a ser um serviçal, né? Muito querido, né, como a dama de companhia das outras novelas, né, das novelas de época. Mas os diretores e produtores argumentam que eles refletem uma realidade, né, que o negro ainda continua com esses cargos na sociedade em sua maioria. Eu acho que isso só fortalece essa imagem racista. Vou te dizer isso porque quando nós focamos a revista nesse último ano em falar com a classe média negra, porque ao longo desses 10 anos a gente mudou algumas vezes o enfoque da revista, exatamente por ser a única, a gente queria, de certa maneira, poder abraçar um número maior de leitores, né? Mas o que acontece? A revista, para o Brasil em geral, que é um público que lê pouco, né? Não só revista, mas jornal, livro, enfim, a mídia impressa é pouco lida, né, no Brasil, porque o brasileiro tem um hábito de leitura pequeno frente a outros países, né, como a Argentina, por exemplo, que lê 5 vezes mais do que nós, está muito elitizado ainda na classe média, né? Na classe AB, que são as pessoas que têm um poder de consumo maior, que têm um grau de escolaridade maior. E aí você tem um grande bloco de revistas populares, que são aquelas que vão às bancas, que custam R$ 1,99, R$ 2,00, que falam aí com a classe CD. Então você tem dois mundos diversos aí de público. Então, quando você fala isso, é como se você falasse que todos os negros no Brasil fossem esse público da classe CD. E não é. Existe uma classe média negra assim como existe uma classe média branca, né? Então, quando a gente faz a revista, nós buscamos lá os executivos. Então, ao longo desse último ano, nós temos uma matéria, nós temos uma seção de investimentos, aonde nós buscamos negros que investem. Não só no mercado de bolsa de valores, como aplicações de alto investimento. Então, enfim, como que ele investiria se ele só tivesse em cargos subalternos? Como ele pode investir na bolsa de valores? E não são pessoas fictícias, não. A gente tem lá o nome, fotografamos, essa pessoa existe. Se ela só fosse empregada doméstica. Então, quer dizer, isso é uma maneira de reforçar e dizer que o negro ele está só nas classes CD. Infelizmente, o Brasil é um país ainda de grandes desigualdades. E nós temos uma pequena classe privilegiada, que é a classe A, e a B, que é a classe média, e temos um grande contingente de pessoas que habitam aí na classe C e D, né? Que não são só negras, infelizmente, né? Isso acho que faz parte do grande número dos brasileiros. Mas colocar o negro nesse lugar é, mais uma vez, reforçar isso. Quer dizer, poucas novelas ousaram em colocar um negro como médico, o negro como advogado, brilhante, né? Como eles colocam em todas as novelas outras pessoas, atores brancos,
com esses papéis. Quando a gente faz a revista todos os meses, a gente mostra profissionais liberais negros, médicos, doutores, em advocacia, engenharia, enfim, essas pessoas existem. E talvez o único lugar que elas podem aparecer é na revista Raça Brasil. Porque certamente outras publicações, quando vão procurar nas suas pautas, precisamos fazer uma matéria com um médico, dificilmente elas vão procurar um médico negro, elas vão procurar um médico branco. Então, vai reforçando cada vez mais que eles não existem, né? Que os negros não existem nessas qualificações profissionais. Liliane, e as piadas? Para a gente concluir esse nosso primeiro bloco, as piadas que envolvem essas questões de raça. De que forma esse tipo de brincadeira pode esconder um preconceito que a gente carrega lá dentro? Às vezes, a gente ouve pessoas assim que a gente nem imagina que fosse fazer esse tipo de brincadeira, de repente fazem e que nos causam até surpresa. Mas, efetivamente, como é que o movimento, revistas como a Raça, pensam esse tipo de situação? Uma piada de cunho de raça, ela é racista, assim, uma piada que fale de negro, de judeus, efetivamente ela está sendo preconceituosa? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que combater, sim. Eu não lembro agora exatamente o filme, mas eu assisti o ano passado um filme que mostrava isso. Era uma classe média negra, onde a menina, uma jovem, se apaixona por um jovem branco, e o pai tem certeza, pela descrição que ela faz do rapaz, que ele é branco. E ele fala para todos os amigos dele que a filha vai apresentar, porque ela mora em outra cidade, vai apresentar o noivo e tal, e ele descreve o noivo, todo mundo acha que também ele é negro. Quando ele chega na cidade, ele é apresentado, ele é branco. O pai se sente ultrajado, porque ele tinha certeza que a filha ia casar com um negro, né? Enfim. Então, tem um jantar entre eles que o pai provoca, né? E fala para ele, conte todas as piadas que você conhece de negro. E aí ele começa a contar todas as piadas que ele conhece, né? Enfim, chega uma hora no jantar que fica extremamente constrangedor, eu não me lembro agora o nome desse filme, mas é muito curioso, ele já está aí nas locadoras, mas mostra o constrangimento, porque por mais que ele ama a moça, vai casar com ela, ele conhece uma infinidade de piadas que discriminam o negro, que colocam o negro em situações tanto de ser o mais forte, né? Aquele que, enfim, que faz todas as cestas do basquete, enfim, mostra as potencialidades do que é aceito do negro, também mostra o outro lado, né? Então, falando, se está tendo um assalto, certamente se tem duas pessoas, é o negro que é o assaltante. Enfim, o grau das piadas vão chegando nesse nível. Então, acho que da mesma maneira que o judeu sofre, que o oriental sofre com essas piadas, o negro também. Porque em alguns momentos as piadas, elas até enaltecem algumas qualidades, né? Mas elas têm um cunho racista, né? Porque se elas enaltecem as qualidades, elas também reforçam que há essa diferença, né? E o que eu acho que o negro quer, o judeu, o oriental, o índio, enfim, é que não exista essa diferença. Que eles sejam tratados como seres humanos, né? Então, eu acho que a piada, ela reforça isso. Então, eu acho que tem que ser banido. Acho que tem tanto outro tipo de piada, né, que a gente pode contar, que pode ser engraçado. O brasileiro, por si só, ele tem, né, essa coisa de ter um espírito, né, criativo e engraçado e alegre, que não precisa ter esse cunho, né, racial nem étnico. Fazer rir sem ser preconceituoso, né? Exatamente. Liliane, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Ok. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo com esse papo sobre raça. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com a editora-chefe da revista Raça, a jornalista Liliane Santos. Liliane, nós falávamos a respeito das piadas como expressões do preconceito. Nesse segundo bloco, vamos começar a conversa falando a respeito do movimento negro no país. Uma grande jornalista, a Marilene Felinto, que era articulista da revista Caros Amigos, foi também da Folha de São Paulo, ela classificou o movimento negro no Brasil como burro.
dizendo que argumentando que o movimento negro ele não vai nas questões essenciais dessa questão de preconceito, de raça e tudo. Na orientação que a revista Raça faz em relação ao movimento negro, como é que isso é tratado na revista? O movimento negro no Brasil, ele é efetivamente competente nas questões de raça? Olha, eu acompanho o trabalho dela, acho que essa frase foi uma frase de impacto, né? E eu acho que é preciso cutucar mesmo o movimento negro. A revista Raça, na última gestão, ela foi um pouco mais ativista em relação ao movimento negro. O que acontece é que ao longo desses anos, o movimento ele não vai realmente a fundo nas questões e ele talvez não vá no principal cunho, que é mostrar o negro como consumidor. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, não adianta a gente sempre ficar falando, olha, o negro é discriminado, o negro é preterido nas vagas de trabalho, o negro não aparece nas novelas, o negro não aparece nos comerciais, né? E continuar com esse discurso de exclusão. Na verdade, ele não aparece, mas ele existe. Aonde é a grande bandeira que a raça levanta, até como um produto que vive essencialmente de publicidade. Então, assim, a revista ela tem a grande missão de entreter e informar o leitor. O anunciante vem através da revista para poder vender os seus produtos e serviços para esse leitor. Mas tem que existir a soma dos dois lados, né? Então, eu preciso do leitor comprando a revista e da publicidade anunciando para que esse produto exista saudavelmente e consiga ser distribuído no Brasil em tiragens grandes, porque a gente está falando de um país continente. Então, quando eu digo que o negro ele não tem dentro dele a importância dele consumidor, é porque isso seria talvez a principal resposta. Por que eu digo isso? Vamos imaginar que eu estou aqui querendo comprar um produto e esse produto não fala comigo. Em nenhum momento essa empresa coloca na sua comunicação, na sua publicidade, no seu quadro de empregados um negro. Essa empresa não quer falar comigo então. Então, talvez a grande discussão do movimento é assim, em vez de ficar com essa bandeira da exclusão, somos excluídos, espera um pouquinho, eu sou excluído, mas eu consumo, eu compro. Então, eu vou comprar de quem quer falar comigo. De quem tem nos seus quadros de empregados pessoas negras. Para quem efetivamente tem uma ação afirmativa de inclusão. Então, não estou pedindo para dar um emprego para o negro. É no processo de seleção ter como um grau de qualificação as habilidades, não a origem racial. Vou dar uma de advogado do diabo agora, Liliane. Mas tratar essa questão do negro como consumidor não seria melhor fazer uma relação entre cidadania e inclusão ou emancipação? Porque tratar as questões de raça como questão de consumo não esconde um perigo também, não? Eu vou te dizer uma coisa. Eu leio muito sobre a biografia do Martin Luther King, né? E eu acho que os Estados Unidos conseguiu um avanço fantástico através das ações afirmativas. Mas em alguns momentos, quando as empresas retrocediam ou criavam algum empecilho, aonde que ele podia fazer a movimentação sem violência? Era através do poder efetivamente que a sociedade tem. Então, não é só um poder de consumo como, eu compro aquele refrigerante ou aquele celular, não é exatamente nesse sentido, mas essa grande massa que eu tenho de ser não só um consumidor para que essa empresa se mantenha, mas eu ser uma voz, né? E poder potencializar isso. Então, eu acho que em alguns momentos o movimento negro, ele fica muito restrito à questão da exclusão e ele não aprofunda as questões aonde o negro efetivamente já tem esta força assim e que tem que fazer por valer essa força. O ideal é trabalhar paralelo, né? Trabalhar as questões de exclusão social e também mostrar que o negro está ali, que é um consumidor em potencial. Exatamente. Por que eu digo isso para você? Porque como eu, no dia a dia da revista, a gente tem lá o contato com os empresários, né, com os diretores de marketing, e a gente às vezes ouve empresas falarem assim, eu não vou anunciar na revista Raça porque eu não quero o meu produto com características como se ele fosse só para o negro, eu não quero que o meu produto seja vendido só para negro. Eu falo assim, mas espera um pouquinho. Você está querendo dizer o quê? Que você não quer que o negro consuma o seu produto? Porque se o seu produto existe e ele é um produto já consagrado e vendido, tem um grande número de negros que já consomem o seu produto.
Né? Ele fala, não, mas eu não quero a minha imagem associada ao negro, a imagem do meu produto associada ao negro. Quer dizer, olha o quanto isso já embute o racismo, entendeu? E a discriminação. Então você vê lá uma grande massa de negros comprando um produto de um empresário que não quer que os negros comprem o produto dele. Então, isso é muito complicado. Então, o que a gente apoia na revista são todas as ações afirmativas. Todas elas. Todas as ações de inclusão. A gente acredita muito que é a educação é que vai fazer essa grande virada, porque vai continuar muito difícil daqui a alguns anos. Nós estamos falando ainda de 2 gerações pós-abolição, então a gente está indo para uma 3ª geração que está estudando muito, né, que está se profissionalizando. Vai ficar muito difícil para as empresas, num processo de seleção, não contratarem os negros. Né? Vai ser muito difícil um grande contingente de alunos não saírem graduados e depois pós-graduados e com mestrado e com doutorado e não serem aceitos no mercado de trabalho. Então, talvez a grande bandeira que a raça defende e que vai estar sempre aberta para todos os movimentos é a bandeira da educação. A gente acredita muito nisso, quer dizer, é difícil você excluir quando a pessoa tem um grau, né, de educação e de formação e ela não vai aceitar isso. Né? Com certeza. Então, essa massa, né, de novas cabeças aí pensantes não vão aceitar serem excluídas só porque tem a pele escura. Liliane, antes de nós entrarmos na questão da função do poder público, queria que você explicasse, você já falou por 3 vezes nas ações afirmativas, conceitua para a gente o que é isso? Então, as ações afirmativas são todas elas que possibilitam que o negro tenha acesso à educação, ao trabalho. Então, vamos colocar em dois ambientes específicos. Então, o que seria isso? Nas faculdades, seria o negro ter uma condição de presto vestibular, só que existe uma quantidade de vagas destinadas somente para os negros. São as cotas, né? São as cotas. Então, essa é uma ação afirmativa que a gente apoia e muito. Então, na verdade, não é que o negro não vai participar do processo seletivo. Ele vai participar, vai lá responder as questões como as outras pessoas. Porém, uma quantidade dessas vagas já vai estar destinada ao negro. Porque é a única chance que ele tem de poder efetivamente entrar numa escola de qualidade sem pagar por isso. Porque o que impossibilita muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa trabalha, mas a faculdade fica muito cara se ela for para particular. E como muitas vezes o salário dela contribui para a renda familiar, ela não pode dispor daquele salário para pagar a faculdade. Ou seja, ela entra na faculdade, não consegue e abandona. Então, o que a gente acredita é que com essa possibilidade das cotas na faculdade, ele possa ingressar e cursar e com isso aí ser uma pessoa com uma formação superior. E no caso das empresas, algumas multinacionais e algumas empresas nacionais têm já no seu departamento de recursos humanos trabalharem com a questão das outras etnias que não só a branca. Então, essa é uma ação afirmativa efetiva dentro das empresas, que obrigatoriamente excluem dos seus processos de seleção foto, porque isso já desqualificaria em alguns momentos, mas que tentam colocar estagiários negros, né, quando eles começam o recrutamento, então eles têm lá uma cota onde eles querem que comecem ingressando na empresa estagiários negros. Então, se você entra numa grande empresa que tem um plano de carreira, a sua possibilidade de ascensão é muito maior. Então, se você já é excluído no processo de seleção, como é que você vai entrar nessa empresa? Né? Impossível. Então, essa é uma ação afirmativa que já existe, principalmente nas empresas privadas, onde eles começam já no processo de seleção, no estágio, a recrutar jovens negros. E o poder público, Liliane, como é que tu analisas o movimento no poder público em relação às questões de raça? Tu achas que nós avançamos nos últimos anos? Quais são os aspectos que tu poderias apontar assim, para dizer, olha, regredimos aqui, avançamos ali? Então, eu acho que o poder público nesses últimos 4 anos tem avançado até com a criação de algumas secretarias que vêm avançando nos estudos, né, como a Secretaria da CEPIR, que foi lançada, né, que tem uma secretaria com poderes de ministério, que tem feito vários estudos, que tem catalogado os quilombos, né, e feito estudos dentro dos quilombos, entendendo um pouco mais sobre as etnias e as diferenças que existem. Então, eu acho que houve um avanço, sim. A gente hoje consegue
imagina, você fala de um país, continente como o Brasil, às vezes é difícil, né? Pelo tamanho e pelos problemas que são tão grandes e regionalizados. Mas eu acho que esse governo conseguiu, através dessas ações federais e depois estaduais, conseguir que as secretarias de cada estado pudessem trabalhar de uma maneira efetiva, buscando catalogar, entender as dificuldades e os problemas, e o Estado cumprir a sua função, que é resolver, se não minimizar, né, esses problemas. Em relação à Amazônia, não existe nada específico em relação às questões de raça aqui na região Amazônia, né? Vocês pensam o país inteiro, né? A revista, ela é voltada para todo o país, ou vocês têm uma seção de Amazônia na revista? Não. Infelizmente não, infelizmente não. A gente pensa em Brasil, quando a gente faz a revista, e a gente tenta todos os meses colocar temas que sejam abrangentes. É claro que às vezes a gente não consegue, né? Infelizmente, muitas vezes a gente fica muito centralizado ali na região sudeste. E a gente não avança muito para o norte e nem para o nordeste. Mas a gente, quando faz a revista, pensa nas questões nacionais. E a gente tem uma seção chamada Em Foco, onde todos os meses a gente coloca um artigo, e aí sim a gente coloca um artigo de escritores, professores, estudiosos de diversas regiões do Brasil. Então, onde a gente consegue, nessa sessão, colocar um tema e um texto efetivamente das questões daquele lugar. Liliane, vocês às vezes ficam na corda bamba, né? Porque para a raça ficar uma espécie de defesa de tese de sociologia é rapidinho, né? É verdade. A gente recebe, eu acho que em média, umas de 5 a 8 por mês de profissionais, de doutores, estudantes pedindo para a gente material da revista para suas teses. É um case, essa revista indiscutivelmente é o maior lançamento nos últimos anos da mídia nacional. Então, ela é, de fato, hoje uma grande vitrine no mercado editorial no Brasil e no mundo. A Raça, em setembro, completa 10 anos e a gente ainda dá entrevista para a França, para o Japão, para os Estados Unidos, porque realmente é um marco, né? Num país onde todo mundo acredita que há uma miscigenação, onde não há um preconceito, existe uma revista, né, voltada para os negros. A Raça, em determinados momentos, ela apresenta o negro de uma forma assim um pouco esbranquiçada ou não? Assim, há uma preocupação de mostrar o negro que quer alisar o cabelo, isso de certa forma não vai de encontro ao que a Raça defende, não? Ou isso não acontece na revista? Então, não, olha, a gente recebe algumas cartas, às vezes, de alguns leitores que se sentem incomodados com algumas capas e com algumas matérias. Na edição de março, a gente colocou na capa uma cantora internacional chamada Mariah Carey, que é loira, né? Pelo menos fisicamente, ela passaria aqui no Brasil como uma pessoa branca. Mas ela é assumidamente negra, porque o pai dela é negro e a mãe é branca. E ela declara que ela é negra. Enfim, as questões raciais, elas ainda no Brasil estão muito ligadas à cor da pele e ao tipo de cabelo, né? Infelizmente. Então, uma pessoa, para ser negra, ela tem que ter efetivamente o cabelo crespo e a pele escura. Enquanto que em alguns outros países, isso não é o fator relevante. Então, se a minha bisavó, a tataravó, for negra, eu sou negro. Eu trago na minha genética, né, o negro. E aqui não. Aqui, se você casa, né, com um negro, casa com um branco, é óbvio que os filhos já vão vir com essa mistura, já vão vir o que a gente chama aqui de mulato, né? Então, a segunda geração, se tiver mais, já é branco, ele já diz, eu sou moreno, né, em última análise. Então, para nós, essa questão do cabelo liso é muito mais uma coisa estética, né? Então, você pode ter uma mulher negra com cabelo liso e talvez ter a questão da negritude dela muito mais forte do que uma mulher que efetivamente mantém os seus cabelos crespos. Então, a gente mantém isso muito mais na questão da beleza, da estética mesmo, e sim, quer dizer, o importante não é o que está fora da cabeça, o importante é o que está dentro da cabeça. Liliane, olha, foi um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia, espero que a luta da raça continue cada vez mais forte. Obrigada, com muito prazer que eu recebi o convite de vocês e espero que vocês todos aqui da região norte, aqui do Acre, conheçam e comprem a revista Raça Brasil. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Bom, depois dessa análise a respeito da nossa raça e do nosso jeito, o Ideias da Aldeia se despede contando com a sua atenção e a sua audiência no próximo encontro. Obrigado e até lá.